Olá, boa noite. Este é um projeto de pesquisa realizado por mim, Beatriz Farago, e o projeto que eu vou apresentar para vocês foi orientado pelo professor Márcio Augusto Roma Buzar, e este PIBIC foi realizado entre os anos de 2020 e 2021. Hoje o tema que eu vou abordar é a interoperabilidade entre softwares de estrutura e arquitetura, empregando-se a metodologia BIM. Para começar, eu trouxe aqui a frase do arquiteto Rudowski, em que ele diz: "Nós temos muito o que aprender disso que foi arquitetura antes de se tornar uma arte de especialistas." Então, eu trouxe essa frase principalmente pela questão de que arquitetura e estrutura devem ser tratadas como coisas simples, principalmente dentro do meio acadêmico, para que a gente aproxime os estudantes do conhecimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, da natureza, a representação mais simples que a gente vai ter da arquitetura extremamente atrelada à engenharia, à estrutura, e é sobre isso também que a gente vai conversar no dia de hoje. Então, falando um pouquinho sobre a interoperabilidade. O que vai ser a interoperabilidade, né? É a capacidade de um sistema de se comunicar de forma transparente com outro sistema. Em outras palavras, se refere à capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto, interoperar. Então, assim como a arquitetura e a estrutura estão intimamente ligados, nesse projeto a gente vai falar sobre o BIM. Então, o que é a metodologia BIM? A tecnologia BIM, em português, pode ser entendido como modelo de informação da construção, que é o Building Information Modeling, né? E se trata de um conceito de virtualização, modelagem e gerenciamento das atividades que envolvem o processo projetual, a construção e todo o ciclo de uma edificação. Então, eu trouxe essa imagem aqui que exemplifica as dimensões do BIM. Então, 4D, que seria relacionado aos cronogramas, questão orçamentária, sustentabilidade, entre outras dimensões. Para falar um pouco sobre esse projeto de pesquisa, a gente vai utilizar dois softwares, o Revit e o CIPCAD. O BIM é muito mais do que só um software. O BIM é uma metodologia de projeto, então ele não é um software. Muitas vezes a gente pode estar trabalhando com software BIM e realizar um projeto que não tem nada de BIM. E qual foi o objetivo da nossa pesquisa, né? Os nossos resultados? Primeiramente, a gente teve um estudo bibliográfico. Depois a gente teve a análise dos pré-dimensionamentos, da concepção estrutural, retomou esses conceitos. Depois a gente teve uma pesquisa e um aprofundamento nesses dois softwares, a criação de modelos estruturais, exportações em formato IFC e a questão do OpenBIM e compatibilização dos modelos estruturais com os modelos arquitetônicos. Aqui eu trouxe um pouquinho do modelo que a gente trabalhou no software CIPCAD, né? Então foi um sobrado. E aqui a gente tem toda a concepção das fundações, das vigas, onde a gente consegue ver a importância desses elementos. Logo em seguida, a gente teve a modulação do mesmo projeto no software Revit, né, para a elaboração desse modelo BIM quando a gente juntasse esses dois projetos. É importante a gente falar de BIM e atrelar isso, principalmente a questão da interoperabilidade ao IFC. Então, a exportação dos modelos em formato IFC, garantindo a correta interoperabilidade e a permanência dos parâmetros principais de ambos os modelos durante o processo de exportação dos arquivos. Então, a gente vai ter tanto a imagem 3D, que eu apresentei para vocês, mas também os parâmetros de toda a informação que vai se comunicar nos softwares BIM. Então, a gente traz aqui a imagem dessa compatibilização, né, com as fundações e o modelo estrutural, onde a gente consegue ver na prática como é que o BIM funciona, que é toda a questão da inteligência na hora da modelagem para que a gente consiga juntar todos esses parâmetros e garantir um projeto de qualidade. Por fim, a gente vinculou esses dois arquivos ao BIM Server Center, né? E onde a gente conseguiu realizar essa compatibilização. Por fim, eu apresento a vocês o meu plano de trabalho. Eu acredito que é um tema extremamente pertinente e principalmente para atrelar a questão arquitetônica à questão da estrutura. Muito obrigada.